O manguaceiro 9 Dedos está em desespero e fumaçando até pela culatra. Olha esse vídeo muito importante, onde na qual, apesar dele antes dizer que está muito triste devido às crianças do crime, né, ter sido lá taxado como narcoterrorismo, como terroristas, né? Agora ele faz uma incitação ao público ali ao redor, no seu clubinho ali de pessoas totalmente manipulada pelo sistema mentiroso do PT, né? Ele faz uma incitação ao crime, chamando até mesmo seus opositores, um opositor em especial de imbecil, e depois incita os crimes, né, aos filhos do Bolsonaro, dizendo que por muito menos, né, muitos deveriam sofrer a forca, ser enforcados. Então eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo junto comigo e analisassem a fala desse ser humano escuro, sombrio, desse ser humano que está... Pelo poder ele faz qualquer coisa, pelo poder ele vende a alma dele até a Satanás, porque o que a gente vê são que esses seres humanos estão dispostos a tudo para ter dinheiro, fama, luxúria, poder, tá entendendo? Olha a fala desse ser humano aqui. Depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana. Na realidade, o Manguaça 9 Dedos, a família Bolsonaro foi lá porque todos vocês, por ser candidato novamente às eleições de 2026, tinham que comparecer, né? Outra coisa, o Flávio Bolsonaro e sua família vai passar por outros países também, tá? Não é só os Estados Unidos não. Então essa agenda é para todos os concorrentes pré-eleição de 2026 a candidato a ser presidente do Brasil. Então ele não foi lá para delatar ou para ser como é que vocês falam? Um mentiroso, ou para ser um traidor, ou para ser um delator de coisas que a gente observa no Brasil, que é fato real que está acontecendo. O crime organizado está estabelecido no país e está se espalhando em vários outros países. São mais de 27 países sofrendo pelo crime organizado, tanto de droga quanto de armas. Então ele foi lá e fez a sua missão corretamente. Olha, vou dar prosseguimento aqui na voz, no áudio desse ser humano escuro. E foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Pura inveja. Isso aí é inveja, o nome disso é inveja. Aquela fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio, e quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? A realidade é que o Luiz Inácio Manguaça da Silva, ele foi lá arriar as calças, né, para o presidente Donald Trump, justamente para pedir, né, que os seus filhinhos do crime não fosse taxado, né, não fosse perseguido pelos Estados Unidos, por Marco Rubio, como narcoterroristas, entendeu? Então acaba que ele foi lá, né, tentar fazer essa negociação, só que Donald Trump, assim como todos os outros presidentes muito educados, recebeu ele com toda a educação, entendeu? Mas vendo por outro lado, né, a conversa aí de Flávio Bolsonaro mostrando a realidade do Brasil, ele viu que essa proteção, né, que o Lula faz ao PCCCC, CVVVV, né, faz parte de todos os esquemão corrupto que o Brasil está sofrendo há anos e anos. Afinal, são mais de 2 décadas de esquerda no país, entendendo? Essa raiz de maldição está há muito tempo nesse país. Então, o que o Flávio Bolsonaro, volto a repetir, o que o Flávio Bolsonaro fez foi o correto, e eu espero que o Flávio Bolsonaro leve essa mesma pauta para todos os outros países que ele for visitar, e mostre a realidade do nosso país, o que nós estamos passando, o que nós estamos sofrendo através desse desgoverno que é o PT. Vou continuar aqui.
é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Vendilhões da pátria. Eu gostaria aqui de fazer uma interrogação com vocês, né? Vou interrogar vocês aqui. O que é mais perigoso? Os vendilhões da pátria que vão lá denunciar o crime do país, ou os vendilhões verdadeiros que fazem conexão, que fazem conchavo com os esquemas criminosos do país e até de fora do país, que é as ditaduras de esquerda, Nicolás Maduro, Fidel Castro e todos os outros vultos do passado que estão no presente destruindo países comunistas. O que é pior? Pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério. Como coisa que traição não fosse se fazer conchavo com todos os esquemas de corrupção, de propina, de crimes organizados no país. Isso que é mais perigoso, isso que é uma traição verdadeira que nós vivemos hoje. Do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Olha. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Vou voltar para vocês verem, para vocês entenderem o que esse ser humano falou. Observe. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis. Joaquim Silvério do Reis, por menos do que isso, foi enforcado. Veio a forca. O que será que ele quis dizer com essas palavras? Eu te pergunto aí, você ouvinte, você que estava vendo esse vídeo aqui, eu te pergunto o que esse homem quis dizer com isso? E o que aconteceria com a família Bolsonaro, qualquer um dos seus opositores? Não estou só relativando aí a família Bolsonaro, eu quero relativar os outros opositores da esquerda. O que aconteceria se o opositor do Lula, que é o queridinho do sistema podre, né, fosse falar essas mesmas palavras que os opositores, que os traidores, que eles fazem primeiro a narrativa para depois ficarem mastigando ali, né? Se os seus opositores falassem isso deles, que o Lula merecesse, né? Ou que os seus opositores ou traidores merecessem a forca. Por muito menos disso, Joaquim Silvério mereceu a forca. Nossa, nessa hora o sistema, a televisão, a imprensa toda cairia em cima ali, entendeu? Mas como é o queridinho que paga Lei Rouanet, é o queridinho que está alimentando todo tipo de podridão, de corrupção nesse país, ó, todo mundo caladinho. Mas isso foi muito grave. Eu quero que vocês observem novamente a fala desse ser humano. Eu vou reprisar essa fala aqui. Isso aqui foi muito grave mesmo. São, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Isso me parece muito bem um apito de cachorro para o seu queridinho crime organizado. Flávio Bolsonaro, né, rebateu. Flávio Bolsonaro foi até o STF, certo? E lá ele falou a respeito desse ponto, dessa fala desse ser humano escuro. E fez uma colocação muito importante. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês, tá? Essa colocação muito importante de Flávio Bolsonaro, que eu acredito que esse ser humano escuro, né, tem que ser criminalizado por suas falas, por seus atos. Eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tem a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos, e você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem. E quando é muito sério, e veja como é que Deus faz as coisas. Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu tô hoje? Eu tô em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro.
que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com Tiradentes. Você não vai me enforcar. Mas agora, preste atenção, gente. Preste atenção no nível de maldade, de ódio do Lula. Exato. Eu conheço o vagabundo de longe. Na realidade, o nível de maldade desse ser humano, que se diz paizinho do amor, já ultrapassou o limite até de Satanás, se a gente for observar. Tá entendendo? Que ele tá tão obcecado pelo poder, né? De se manter, de se perpetualizar. Agora me diz uma coisa. Um senhor de 80 anos de idade querendo dar continuidade no legado de corrupção. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Um ser humano desse de 80 anos de idade já deveria estar aposentado, cuidando dos seus netinhos. Já fez o suficiente para se manter o resto da vida. Afinal, eu acredito que não tem muito tempo de vida, porque pelo jeito que ele vive na manguaça do pé de cana, né? Uma hora, entendeu? Mas já deveria estar aposentado, tá entendendo? Já furtou, né? O que tinha de furtar, mas não tá aposentado. Tá querendo se permanecer, se perpetualizar, sabe? Se eternizar no poder, fazendo todo tipo de corrupção que a gente sabe o que é. E o Lula não é tecnicamente um vagabundo difícil de identificar. Mas o que ele fez? E eu quero de verdade acreditar que não seja verdade. É uma coisa chamada apito de cachorro. Sabe o que é apito de cachorro? Quando você funciona dando comandos a ele pelo apito, o ouvido do ser humano não é capaz de ouvir o som que sai desse apito de cachorro. O que é que o Lula fez? E eu espero que isso não seja verdade. Bastou eu atuar contra PCC e Comando Vermelho. Bastou eles serem rotulados como grupos terroristas pelo governo americano, que lhe dá uma espécie de apito de cachorro para as facções criminosas executarem. Eu, de verdade, peço a Deus que não tenha sido essa a intenção dele. Notoriamente isso é real. Notoriamente isso é real. Vindo de um faccioso, né, de 80 anos, que já tem aí uma experiência vasta, uma maturidade vasta nesse mundo do crime, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida disso. Nós vimos aí a cena de 2018, onde na qual o pai, né, de Flávio Bolsonaro tentou as eleições, foi tentar as eleições, conseguiu se eleger, mas porém, né, com o sacrifício de ter levado uma facada de um faccioso, do mesmo esquema, do mesmo puxadinho do PT. E eu gostaria de mostrar para vocês também esse vídeo aqui muito interessante, muito importante, desse rapaz aqui que fez um vídeo muito importante, uma live muito importante, explicando um pouco mais a respeito, né, de Lula ter chamado o Flávio Bolsonaro de imbecil, ironizado também, né, a visita dele aos Estados Unidos e ter falado com Donald Trump, entendeu? A revolta de Luiz Inácio Lula da Silva, o pé de manguaça, é tão grande que ele usa palavras inescrupulosas no seu showzinho, né, no seu clubinho ali, cercadinho, e todos batem palma, né? A gente vê que tristeza que tá a política brasileira hoje em dia, nesse país. Meus amigos, tá vendo essa matéria aqui? O que nós estamos vendo agora é o verdadeiro retrato do desgoverno Lula. Porque o que aconteceu para o Lula estar furioso? Porque o Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, cumpre sua missão, participa de reuniões importantes e pasmem. O Flávio Bolsonaro chegou ao aeroporto, foi recebido por multidões. A imprensa marrom militante foi e falou: nossa, o Flávio armou isso aí. Pra que tudo isso de pessoas pra ver ele? Isso aí é uma trama, não tem pessoas tudo isso pra ver ele. Olha só, quando o Flávio chegou no aeroporto, Trump classificou as organizações criminosas como PCC e CV como terroristas. Olha só, isso foi um passo histórico na luta contra o crime organizado. Sim. E o que o Lula faz? Em vez de valorizar o resultado, ele desce o nível do insulto e ainda vai e chama o Flávio de imbecil. Você tá vendo aqui? Chamou o Flávio de imbecil. Tenta diminuir sua ação e ainda inventa que ele teria ido pedir arrego. Ô Trump, ajuda eu. O Lula falou isso. Olha só, ele foi subestimar o Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. Exato. Ele subestimou o Flávio Bolsonaro de forma vergonhosa. Porque no começo, o Lula fala como que se Flávio só tivesse ido tirar uma foto.
mas o impacto da viagem foi tão real e concreto que todos viram. Todos chegaram e falaram assim: o Flávio Bolsonaro não foi somente tirar uma fotinha, como vocês estão falando. Porque enquanto o Flávio Bolsonaro agiu com coragem, buscando resultados para o Brasil e para a segurança dos cidadãos, o desgoverno Lula... Bem na hora passa o carro do ovo na rua. Bem na hora que o nosso patriota, nosso amigo patriota tá falando aí, o carro do ovo passa na rua e deixa um barulhão no fundo. Lula tenta impedir medidas importantes aqui no Brasil. É a questão dos YouTube ao vivo, né? Não tem corte, não tem nada. Essa é a realidade do patriotismo mesmo. Tem que ser assim mesmo, guerreiro. Tentou fazer com que medidas importantes como o combate do crime organizado e proteções aos empresários brasileiros fosse fracassado. Fosse fracassado miseravelmente. Essa é a realidade. Porque isso que o Lula fez é o retrato de um presidente que fala muito e age pouco. Essa é a realidade. E ainda esconde atrás... Na realidade, Lula age muito em prol dos seus, né? Tanto é que ele foi lá nos Estados Unidos, né? Arriar a calça dele para pedir que Donald Trump, né, não taxasse, não levasse isso à frente como para taxar o crime organizado daqui do Brasil como narcoterrorismo, como terrorismo, sistema de terrorismo, né? E isso ele age. Ele vai em qualquer canto, em qualquer local, como ele fez com Alexandre de Moraes, tá? Ele foi lá pedir para que seja pedir dos Estados Unidos, pedir a Donald Trump que fosse removido, né, a Magnitsky, negociar a Magnitsky da questão do cabeça de ovo, né, o Alexandre de Moraes, e conseguiu, viu? Conseguiu. Atrás de palavras. Por que eu estou falando isso atrás de palavras? Porque todas as vezes o Lula joga a narrativa em alguém. Ele tem que jogar essa narrativa. É preciso criar uma mentira e bater em cima dessa mentira até que o povo que não, com o cérebro pequeno, acredita nessa mentira. A soberania. Que soberania, rapaz? Essa é a arrogância de o Lula, que mostra que ele não sabe lidar com competência e resultados. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Não é acostumado com derrotas, com afrontas, com oposição. E o que ele faz? Agride verbalmente, incita ao ódio e ao crime, e faz com que os seus opositores sejam narrados com novas narrativas mentirosas para denigrir, defamar e destruir. Porque o Flávio Bolsonaro provou que sabe agir com inteligência, determinação. E o Lula, sempre desesperado, só consegue atacar e difamar. Esse é o governo que insiste em menosprezar quem realmente trabalha pelo país. Enquanto o que? Tenta colocar a culpa em outros pelos próprios erros. Essa é a realidade. O Brasil precisa enxergar quem age com coragem e quem age com medo. Isso que você tem que colocar na sua consciência e agir com coragem contra esse desgoverno. Esse desgoverno cria muita narrativa, nada fez, está criando a narrativa para denegrir a imagem de Flávio Bolsonaro, que está lutando pelo povo, que nem esse áudio. Ai, por causa do áudio. Não tira o áudio da boca. O Brasil precisa enxergar quem age com coragem e quem age com medo. Essa é a realidade. Flávio Bolsonaro cumpre sua missão. O Lula só fala. A diferença entre a ação e o discurso vazio, você vê. O discurso vazio do Lula e o discurso do Flávio Bolsonaro age. Eu não chamaria o discurso do Lula vazio, né? Ele traz bastante mentira, ilusão e conveniência ao favor do PT, né? Então a gente sabe que todo o discurso do Lula é voltado à realidade da mentira. E essa mentira aí tem induzido muitas pessoas lelé da cabeça, entendeu? Que tem a cabeça vazia, que não tem um neurônio para analisar o lé com pré, entendeu? Então acaba que sim, todo o discurso dele tem um direcionamento de iludir, de enganar, né? Muitos que estão despreparados psicologicamente e manipulados pelo sistema acreditam num velho mentiroso, profissional mentiroso, né, cara? 80 anos de idade, é profissional mentiroso. Já aprendeu a mentir tanto que ele mente mais de 1 milhão de vezes e acredita na própria mentira. Então é essa situação desse senhor de 80 anos, né?
que inventa tanta mentira, embola tanta mentira na cabeça dele, na cabeça dos outros que andam na cauda do cometa dele, que olha, é mentira atrás de mentira que eles acabam contornando, acreditando, confirmando e até carimbando essas mentiras, entendeu? Agindo contra o crime organizado, contra a corrupção, e o Lula sempre vindo com narrativas. É narrativa, porque o Flávio Bolsonaro foi correr lá, o cara pregando o discurso de ódio. Falou que o Flávio Bolsonaro só pregava discurso de ódio, mas quem tá pregando aqui é o Lula. Não é esse o paizinho do amor? Esse daí que é o paizinho do amor. Vocês estão vendo o paizinho do amor de vocês? Tá entendendo? Ele acaba de citar, não só dessa vez, né? Não só dessa vez. Esse apito de cachorro que nós vimos foi o apito mais eminente e visível para aqueles que não vai ver, que não consegue ver, nunca vai ver nada de erro no ladrão 9 dedos. Mas para aqueles que já estão aptos a enxergar esses erros, esses crimes no palco da mentira do Lula, né? Vão ver mais uma vez um crime cometido pelo Lula dentro do palco da mentira. Esse apito de cachorro foi muito visível, viu? Foi muito visível. Isso foi um apito de cachorro alertando aí o crime organizado, né? Que tem que agir, tem que agir. Ele disse, tá aí, ó, esses pessoal merece uma forca. Os traidores, né? Merece forca. Então isso daí ficou muito visível, isso é crime, isso tem que ser combatido, isso tem que ser examinado, isso tem que ser levado para a justiça. É o Lula que tá pregando discurso de ódio. Exato. Falando que o Flávio Bolsonaro é imbecil, falando que ele foi lá chorar pro Trump, falando, olha só o que ele fala, presta atenção nisso aqui. Ele falou que quem trai a pátria, o que merece? O que merece quem trai a pátria? Olha só, jogando para que você, na sua cabeça, pense o que de errado do Flávio. Quem trai a pátria merece o quê? Então acorda, Brasil. Esse governo Lula é um hipócrita, não fez nada pelo povo e ainda teve coragem de fazer isso aqui, ó, chamar o Flávio de imbecil. Na realidade, o criador de narrativas. Acorda, Brasil, vamos lutar por um Brasil melhor, porque o Lula vai fazer de todas as formas para querer impedir Flávio Bolsonaro de chegar. Vai querer deixar ele inelegível, vai inventar muitas coisas em cima dele. O escândalo do Banco Master aí, um áudio ele veio e se explicou. Agora o Lulinha devendo para meio mundo aí. Mesadinha. Não é só Lulinha não, meu amigo. Não é só Lulinha não. Lulinha é o que a gente sabe, entendeu? É o que realmente a mídia trouxe, né? Que eu acredito que seria o menos prejudicial para a campanha do 9 Dedos. Foi o Lulinha. Porque se for puxar mesmo os arquivos da Caixa Preta, meu amigo, a meia turma, a pataquada inteira vai cair. 300 mil, vê se o Lulinha veio se explicar. Vê se o Lula veio se explicar porque assim... Tem Frei Chico, tem um aliado conjuntivo aí de amizades íntimas, Alexandre de Moraes e sua esposa, que são tudo coligado com a esquerda, tá? Agora o STF a gente sabe que tem lado partidário, né? Que tem coligação, certo? E isso daí também a gente tem que investigar. Se a Polícia Federal tivesse, né, eficiência, nós íamos descobrir muita coisa, muita coisa. Eu acredito na lei do Brasil. Eu acredito primeiramente na lei dos céus, né, que é o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e acredito na lei, né, que emana nesse povo, na lei que no caso prende realmente criminosos, que investiga e que traz os fatos e a realidade à luz. Eu acredito nisso. Encontrou 4 vezes com o Borcaro. Quem deve explicação é Alexandre de Moraes, a esposa do Moraes. Agora querem criar a narrativa porque é Flávio Bolsonaro, porque está na frente das pesquisas. Então o Brasil precisa acordar e ver realmente quem é quem. Vamos lutar, Brasil, acorda. Deus, pátria, família, liberdade. E vamos lá. Agora essa narrativa. E vamos lá. Eu gostaria de mostrar mais esse vídeo aqui para vocês, tá? Esse vídeo aqui é hilariante. Essa esquerda, essa risada forçada aí, muito semelhante aí com as da esquerda, né? Tem que forçar mesmo, tem que rir, porque é tão sem graça essa narrativa mentirosa da esquerda que a gente tem que forçar uma risada, assim como eles forçam a narrativa mentirosa. É uma comédia. Ei, lasqueira, sabe, comédia é aquele bandido idiota, trapalhão, bobão, tonto,
Tinha um ladrão de ônibus no Paraná que o apelido dele era Comédia. Ele falou, não põe aí não, sargento, fica feio pra mim dentro da cadeia. A esquerda é uma comédia. O Lindinho, Lindbergh Farias, Lindinho do PT, tá ó, porque o Eduardo Bolsonaro, porque tá tramando contra o Brasil, porque os Estados Unidos vão classificar as facções criminosas como organizações terroristas, e porque o Brasil, porque soberania, porque blá, 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 blá. Decida, Lindinho. Decida. O Trump só tinha tirado uma foto, só recebeu o Flávio para tirar uma foto. Mas agora já é culpa do Flávio e do Eduardo que o Trump, que os Estados Unidos vão classificar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Decidam-se, o encontro foi fake ou deu resultado? É o que eu falo, eles mentem tanto, fazem tanta narrativa mentirosa que eles se embolam na própria mentira. E só aqueles que estão realmente dentro de uma bolha não conseguem enxergar isso, viu? Quem está fora de uma bolha, quem é intermediário, quem realmente é o isentão, consegue enxergar toda essa podridão da esquerda, viu? Dado prático contra o crime organizado no Brasil. Lindinho da Odebrecht, fala pra mim. Ai, cara, eu gostaria que vocês deixassem seu like, deixassem seu comentário, tá? Aqui no canal Brasil Informa nós vamos estar informando vocês, tá? Sobre a política brasileira, sobre essa podridão que a gente vê que a esquerda sempre foi uma podridão, tá? Deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui, ajuda a fortalecer esse canal. Nós vamos estar sim combatendo essa esquerda maligna. Muita fé, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos nós.